Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, eu queria muito, mas muito chamar a tua atenção para vários assuntos aqui que eu vou debater com os senhores e com as senhoras. Primeiro, falar que a extrema-direita está jogando uma cortina de fumaça na ofensiva do povo brasileiro contra o Congresso da mamata. O Congresso que tira dos pobres para dar aos ricos, aos super ricos, aos multimilionários. Essa historinha do Trump de se solidarizar com Bolsonaro, só bravata. E tem dois objetivos: fazer com que o povo recue e direcione os seus olhares para algo que na prática não vale rigorosamente nada, e deixe o Congresso da mamata, o Congresso que é sim inimigo do povo brasileiro, a grande maioria dos deputados e senadores, querem eles livres, leves e soltos, porque observam o crescimento do presidente Lula. Eu vou tratar do assunto do Trump, mas eu quero chamar a tua atenção para isso, porque vejam, o Lula anunciou que não vai cair na armadilha do Alcolumbre. Está aqui no jornal Folha de São Paulo. Lula decide que não vai sancionar aumento de deputados e joga todo o desgaste para o Congresso Nacional. Vocês se recordam do acordo que estava sendo costurado pelo Alcolumbre, pelo Arthur Lira, pelo Ciro Nogueira e pelo Hugo Mota? Lula assina, sanciona o aumento no número de deputados e nós, em contrapartida, vamos dar ao governo o que o governo quer: a majoração na alíquota do IOF. Sendo que essa questão do IOF é prerrogativa do presidente da República. Portanto, a medida do Congresso ela é inconstitucional. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito o julgamento ao pé da letra, observando o que está previsto na Constituição, daria razão ao Lula. Mas preferiu, para evitar uma crise mais fervorosa, chamar os poderes para uma conciliação. Eu vi agora no Twitter que as hashtags rico tributado, 5 mil isentado, agora é a vez do povo, Congresso da mamata, Hugo Marmota, Hugo gosta de mamata, explodem essas hashtags no Twitter, no X, do empresário Elon Musk. E até a inteligência artificial do Twitter, a Grok, afirmou que Hugo Mota pode ir parar na cadeia. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal do João Antônio, canal Clique Política. Eu conto com você rumo aos 900 mil inscritos. Então eu vou deixar esse assunto do Trump lá pro final, tá? E é bom que você não caia nessa ondinha da extrema-direita, não. É só conversa fiada, só bravata, só fanfarronice. O Trump também ficou desesperado por conta da cúpula do BRICS. Já ameaçou taxar os países do BRICS. E o Lula já respondeu. E o Celso Amorim também já respondeu. Mas vamos começar aqui pelo Hugo Mota. Olha só. Hugo Mota está desafiando o ministro Flávio Dino do STF. Hugo Mota diz que o Congresso não vai aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal de tirar a obrigatoriedade do governo pagar as emendas parlamentares. Em entrevista à Rede Record. E foi repercutida até no site da Câmara dos Deputados. Segundo Hugo Mota, os parlamentares conquistaram essa obrigatoriedade e não vão abrir de mão de jeito nenhum. Não vão abrir de mão? Antes do Jornal Nacional iniciar a campanha sórdida contra o povo trabalhador em defesa dos super ricos, a mando do seu chefe João Roberto Marinho, teve uma jornalista da Globo News que falou alguma coisa sobre o que o Lula deveria fazer. O que o Lula deveria fazer, Natuzaneri? Por gentileza. Eu, sinceramente, acho, se eu fosse o Lula, eu rasgava a fantasia. Como? Eu ia dizer, estou aqui sendo sequestrado. Meus sequestradores estão ali. Porque o poder do orçamento, desculpem, mas o orçamento, a execução do orçamento, cabe a um poder chamado executivo. O Congresso capturou a execução do orçamento, isso é inconstitucional. Ao Congresso cabe legislar e fiscalizar. Hoje eles são donos do orçamento, de parte do orçamento, 50 bilhões de reais,
sem a responsabilidade da execução. Não é nem um sistema semi-parlamentarista, nem parlamentarista, porque não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe um lugar em que o Congresso sequestra a execução de orçamento em 50 bilhões de reais. Vocês ouviram e viram. Alô? Alô, povo? Eu estou sequestrado e os meus sequestradores estão ali. Era isso que a Natuza Neri faria. Quando o gigante ficou gigante demais, o Jornal Nacional deu um tiro no pé. Foi defender o indefensável. E está sendo aí esculhambado nas redes sociais. Um dia desses eu comentei aqui que eu sentia pena de alguns jornalistas, como o Otávio Guedes, por exemplo, porque eu vi o Otávio Guedes tentar passar pano para um Congresso indefensável. E eu falei aqui, eu tenho pena do Otávio Guedes porque ele está sendo obrigado a dar esse tipo de declaração pelo chefe dele. Pelo chefe dele. Porque o chefe dele não quer pagar imposto. É mais ou menos isso, companheiros. Vocês ouviram da própria boca da Natuza Neri. Então o Hugo Marmota, o Hugo nem se importa, o Hugo que falou que as emendas parlamentares são transparentes. O orçamento secreto é transparente. Onde nós não sabemos quem manda e o destino do dinheiro. Veja só o que disse certa vez, eu não vou nem colocar um deputado da esquerda. O que disse certa vez o deputado do MBL, que para mim representa tudo aquilo que eu não defendo. Mas um certo dia ele foi indagado. Por que o Bolsonaro não sofreu impeachment? E ele respondeu e falou sobre orçamento secreto. Coloca aí 30 segundos. Por que os pedidos de impeachment do Bolsonaro nunca foram à frente? Porque, bom, ele pagou o quíntuplo de dinheiro que o Temer, que tinha batido o recorde de pagamento, pagou em orçamento secreto, né? Que é muito mais difícil de fiscalizar e tem muito mais desvio e o volume é muito maior. O que é esse orçamento secreto? O orçamento secreto é basicamente o seguinte, hoje são 20 bilhões de reais que os líderes do governo na Câmara distribuem de acordo com a importância do sujeito e se ele tá na base do governo ou não. Mas é secreto porque a gente não sabe quem indicou, com qual critério foi utilizado e que obra que foi feita com aquele dinheiro. O orçamento secreto é por ano, por deputado, o orçamento secreto é tipo 100, 200 milhões. Eu não consigo ver nem a instituição na qual chegou o dinheiro? Não. Eu não tô nem perguntando o descritivo de máquinas e aparelhos. Não, você não consegue. Palavras do deputado Kim Kataguiri. Coloquei um deputado da direita, do MBL, para simplificar o que é o orçamento secreto. Repito, viu? Tenho tudo contra o MBL, mas ele mesmo admitiu aí. Por isso que agora, no dia 10 de julho, mesmo você não sendo de esquerda, não se achando de esquerda, não é uma mobilização de esquerda. É uma mobilização contra esse Congresso da mamata, que está empurrando com a barriga a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A flexibilização para aqueles que ganham até 7 mil. 90% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de 5 mil reais e não vão pagar mais imposto de renda caso o projeto enviado pelo presidente Lula seja aprovado. Mas nós estamos necessitando do Congresso da mamata, do Congresso que só quer saber de emenda parlamentar. Interessante, o Hugo Mota tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Do Hugo Marmota, do Hugo nem se importa. Recebeu uma pesquisa, tá todo borrado. Lula tá com 67% das intenções de voto para presidente no estado da Paraíba, que é o estado dele. E eu também sou paraibano com muito orgulho. O recado de Hugo Mota ao Supremo Tribunal Federal e ao governo, dado em entrevista à Record, foi colocado no site da Câmara dos Deputados, como frisei para vocês anteriormente. Está escrito aqui, ó. O presidente da Câmara afirmou que a possibilidade de o Supremo declarar as emendas impositivas como inconstitucionais não será aceita pelo Congresso. Não será aceita. Nós temos 3 ações diretas de inconstitucionalidade que estão nas mãos do ministro Flávio Dino, que pode jogar a qualquer hora o caso ao plenário, e ele está dizendo que os deputados não vão aceitar. O que foi que a Natuza Neri disse lá atrás? É bom deixar guardado, porque ela falou que essas emendas impositivas, esse modelo é inconstitucional. E o Hugo Mota classifica como uma conquista do parlamento. Nessa mesma entrevista, o Hugo Mota, vejam só, afirmou que o mecanismo é transparente. E é, rapaz. E é transparente. O que é que ele teria a dizer sobre a denúncia feita contra ele
de uma propina que ele teria exigido de um prefeito de uma cidade chamada Malta, na Paraíba.